E aí, galera, estamos aqui para mais uma aulinha da Clínica de Redação e esse momento vai ser muito importante para vocês. Nós vamos falar sobre um tema extremamente pertinente e relevante, que é o tema relacionado ao discurso de ódio, né, e aquilo que está ao redor do discurso de ódio, os pressupostos ou as famosas desculpinhas, né, para a gente usar o discurso de ódio, a crítica ao politicamente correto, né, e as dificuldades que temos de conciliação entre o discurso de ódio, tá, e a manifestação da liberdade de expressão e os limites, né, do que seria a injúria, a calúnia, a difamação, ou mesmo o risco de ameaça iminente a alguém, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, junto com a professora Neide, que está com a aula, toda a parte de estrutura, alguns referenciais. Olha, quando a Neide está dando aula, né, a gente que faz parte da equipe se sente assim um pouco desnecessário, né, porque a Neide sabe tudo, né, e ela tem um repertório, um arcabouço teórico, metodológico, repertório sociocultural, ainda tem toda a parte de estrutura com ela, e eu vou tentar aqui cooperar o máximo possível com vocês nessa aulinha. E eu quero colaborar com vocês a partir do seguinte tema: a fragmentação social e o individualismo como fonte do ódio. Uma reflexão sociofilosófica com o professor Rui Damasceno. Querendo tirar mais alguma dúvida sobre esse tema, me procura lá no @rui.profs, beleza? Vai ser uma satisfação enorme ter você aí por perto para a gente tirar essas dúvidas que por acaso surjam para você. Vamos lá, galera. Os auto-odiados. A gente vive numa sociedade onde o padrão de organização social, ele hoje está pautado na violência, né? A violência agora ela é mais intimista, mais relacional, né, do que nunca. Até porque ela tem se manifestado de várias maneiras diferentes. Mas a principal delas é a característica odiosa do comportamento do ser humano para com o seu semelhante. Então a gente pode começar o nosso bate-papo explicando para vocês que a temática, né, do ódio ou do discurso de ódio, ela não tem necessariamente a ver com o discurso da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito constitucional, vocês vão ver na aula da Neide muito bem isso. Ela traz os fragmentos da contextualização da aula dela com a Constituição e como você pode usar ela dentro do argumento redacional, dentro da sua estrutura redacional para o Enem. Só que eu quero trazer para vocês aqui a seguinte ideia. Os seres humanos, eles desenvolveram ao longo do tempo modelos de civilização. Emile Durkheim mostra que quanto maior a coesão social, maior a organização dessa sociedade. Porém, essa sociedade ela pode entrar em risco de anomia por duas vias. Uma, quando há excesso dessa coesão social, excesso, né, dos vínculos de solidariedade produtiva, dos mecanismos de produção de trabalho, né, de organização social, produção econômica e etc. Quando eu tenho uma coesão muito forte, os padrões morais, eles necessariamente se tornam violentos contra aqueles que vão de encontro ao padrão da maioria ou ao padrão vigente de um grupo social. Essa é a primeira forma como os seres humanos passam a proferir ódio contra outros seres humanos. A segunda forma é quando a coesão está muito frouxa, quando a gente não tem elos, vínculos sociais, quando a gente não se percebe, né, dentro de um mesmo espaço social, tá? E aí a gente se percebe sempre em contato com um estranho, sempre em contato com um diferente, ou nós nos sentimos, nos percebemos sempre diferente, né, e com demandas de atenções especiais, cuja outra parte da população, outras partes, outras parcelas da humanidade, não carecem da mesma maneira que o seu grupo ou que o meu grupo precisam. Essa é a falta de coesão social, é a fragmentação social. É o que encaminha-se para além do individualismo saudável e chegamos ao chamado individualismo potente. Essa é uma categoria de pensamento que eu estou oferecendo para vocês. Ela faz parte das minhas pesquisas e elucubrações sociofilosóficas, né? Inclusive, está saindo um artigo meu aí, muito em breve, a respeito dessa concepção, a concepção do individualismo superpotente, né? Que é quando a coesão social ela já é tão fragilizada que os indivíduos estão tão fragmentados que eles não se percebem mais como parte de um todo, mas sempre parte de pequenos grupos, e esses pequenos grupos acabam tendo demandas demasiadamente fragmentadas dentro da estrutura social.
E quando eu tenho muitos grupos, é natural eu aumentar a incidência, a gente tem um aumento da incidência de conflitos, por causa da necessidade constante que o ser humano tem, né, de manutenção dos seus próprios interesses. O ser humano, como diria Rousseau, né, ou como diria Hobbes, em momentos diferentes, mas para nós, né, nos dias contemporâneos, né, na modernidade, a gente pode dizer, sem dúvida, que o ser humano é egoísta, tanto no estado de natureza lá atrás, quanto a sociedade o corrompe por um desvio egoísta, a fim de que ele tenha propriedade privada, a fim de que ele tenha suas próprias defesas de liberdade. A defesa é tão grande da liberdade individual que o sujeito não se preocupa mais com a liberdade coletiva. E quando o sujeito não se preocupa mais com a liberdade coletiva, apenas com a liberdade individual ou apenas com a liberdade do seu grupo, ele para de se preocupar com a estrutura social e passa a defender com unhas e dentes a sua própria estrutura social, a sua própria particularidade. É isso que eu estou chamando de os auto-odiados. Quando os vínculos sociais estão tão fragilizados, as identidades sociais, as identidades coletivas estão tão fragilizadas, tão fragmentadas, que a gente começa a produzir ódio contra a nossa própria raça, ódio contra a nossa própria espécie, tá? Uma vez que a gente valoriza mais a individualidade do que a coletividade. Normalmente, você vai ouvir argumentos exatamente partindo do pressuposto contrário do meu, tá? Mas também é válido. Eu quero aqui trazer um coeficiente de novidade, né? Uma perspectiva diferente para vocês. É como se eu estivesse dizendo o seguinte: vou aqui colocar a próxima pauta para mostrar para vocês que há um interesse da nossa sociedade de refletir sobre o que seria todos serem iguais, mas também cada um ter a sua própria individualidade. Então, respeitar as diferenças é uma coisa, respeitar as necessidades iguais é outra. Mas essas duas coisas precisam andar em um nível considerável de harmonia, senão nós vamos ter muitos conflitos, tá? Por quê? Porque o discurso de ódio, né, ele é sempre caracterizado como uma ação que inferioriza uma pessoa ou um grupo de pessoas. Seja ela essa inferiorização, ela pode acontecer por qualquer motivo: raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto qualquer da vida dos seres humanos. Então é importante, né, destacar que o discurso de ódio é qualquer atitude que, de maneira violenta, inferioriza a partir da fala, da verbalização, principalmente, tá? Do discurso, seja ele escrito, seja ele verbal, seja ele simbólico. De alguma maneira, um grupo se sobrepõe a outro, ou um indivíduo que se sente na representação de um grupo se sobrepõe a outro grupo ou a outro indivíduo. Tá? Então, a gente tem aí a supressão ou de indivíduos ou de determinados grupos de indivíduos por outros indivíduos ou por outros grupos de indivíduos. No direito, é qualquer discurso, gesto ou conduta escrita ou mesmo uma representação que seja proibida. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque incita a violência contra alguém ou um grupo de pessoas. Ou então, porque ofende ou intimida um grupo ou um indivíduo. Tá? Então, o discurso de ódio é uma promoção de violência dominadora, controladora, revoltosa. Como o próprio nome diz, odiosa. Tá? Tirem print dessa tela. Esse conceito é muito útil para vocês. Não esqueçam, né, de utilizar. Esse é um conceito muito próximo ao conceito técnico aplicado pelo direito para analisar o que seria discurso de ódio, inclusive na própria jurisprudência, para analisar quais casos devem ser tratados com o rigor da lei para tais manifestações odiosas. Tá? Vamos avançar então. Gente, aqui entra o meu primeiro passo argumentativo com vocês. Queria convidar vocês a usar esse texto na redação de vocês. Qual é a origem do discurso de ódio? Então, eu estou trazendo aqui uma linguagem para vocês se apropriarem dela. Fiquem à vontade, é uma linguagem minha, mas eu estou oferecendo ela para vocês aqui, ó, by Cagil, né? Exclusividade nossa, do nosso curso, né? Para você que faz parte do Cagil, tá bom? E da clínica de redação. Bom, vamos nessa. O incremento desmensurado das atividades consumistas, o desprezo pelas diferenças e pelas semelhanças. Perceba que eu coloquei em destaque pelas semelhanças, porque a gente está enfrentando, no meu modo de ver,
uma crise sociológica das semelhanças. Né? Durante muito tempo, a gente se viu muito igual, grande coesão. Só que essa igualdade foi sendo superada por necessidade para que a gente passasse a respeitar as diferenças. Só que hoje, clamando pelo respeito às diferenças, nós estamos excluindo as semelhanças de maneira automática, de maneira precipitada, de maneira quase que imperceptível ao sujeito que pratica, né, essa ignorância quanto às semelhanças entre os seres humanos. Então, o que seria, né, esse individualismo superpotente, ou esse individualismo potente que separa a sociedade, que fragmenta a sociedade, e essa fragmentação, essa separação por muros, né, ela acaba trazendo essas ações discriminatórias. Então, o incremento desmensurado de atividades econômicas, né, consumismo, né, desprezo pelas diferenças e pelas semelhanças, as ações discriminatórias, o crescente temor à violência, o medo da violência, ele é uma causa de ódio. Ele é um dos motivos pelos quais o comportamento de ódio vai surgir. Por isso mesmo, você vai ouvir, de uns anos para cá, a recorrente expressão de que o bandido literalmente precisa ser punido, inclusive por vias de justiça própria. Ou seja, a civilidade, o próprio civil está recebendo o direito de julgar e executar sentenças, inclusive de morte, tá bom? Para qualquer homem que cometa a violência, exatamente pelo medo da violência. Em nome do temor à violência, né, por tentar se prevenir da violência, o discurso contemporâneo do Brasil é bandido bom, é bandido morto, por exemplo. Tá? A ideia da defesa de si por causa dos homens maus que existem na sociedade. Perceba que esse discurso não é de todo ruim, ele não é todo desprezível. O que está acontecendo, se a gente for fazer uma análise assim, com bons olhos, é que a sociedade de fato está enfrentando um período de temor, né, daquilo que seria a chamada falta de segurança pública, né, a segurança que o Estado deveria promover, ela está fragilizada, obviamente. Então, além do temor constante da violência, as transformações aceleradas, acentuadas, né, porque a nossa sociedade, pelas quais a nossa sociedade tem passado nos últimos anos, tem ajudado a produzir um novo padrão de segregação humana, tá? Então, como é que você pode começar a sua redação ou como é que você pode iniciar a sua argumentação? A sociedade contemporânea tem construído um individualismo superpotente, né, levantando muros de separação dos vínculos sociais, né, por meio, né, do incremento desmensurado de atividades consumistas, pelo desprezo às diferenças e também pelo desprezo às semelhanças, bem como ações discriminatórias, o crescente temor à violência e as transformações acentuadas, porque passa a sociedade nas últimas décadas, tem ajudado a produzir um novo padrão de segregação humana. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Na modernidade, nós temos desenvolvido novos modelos de segregação social, novos modelos, né, de veiculação, de motivações, seja por pura defesa, seja por ataque, seja por coerência ou por incoerência, nós estamos produzindo novos modelos de segregação social, gerando novas motivações para o discurso de ódio, baseado no consumo, baseado na tecnologia, baseado no medo da violência, baseado, obviamente, né, na desproporcionalidade do trato com o indivíduo como semelhante. Não só como um semelhante diferente, mas também como esquecendo que, apesar das diferenças, nós somos extremamente semelhantes. Alguém pode me perguntar assim, professor, então qual é a origem, né, do discurso de ódio, dos muros odiosos na história da sociedade? Qual é a origem desse mal? Alguns podem dizer que o discurso de ódio ele é religioso. Outros vão dizer que o discurso de ódio é político. Outros vão dizer que o discurso de ódio é ideológico. Senhoras e senhores, o discurso de ódio ele não necessariamente tem a ver com um segmento ou um extrato da sociedade. O discurso de ódio ou a ação violenta contra o próximo, ela tem mais a ver com a presença do próximo buscando dominação sobre o outro. E isso não depende da religião. Isso não depende do dinheiro. Isso não depende da ideologia do sujeito. Isso depende único e exclusivamente do elemento em comum em todas as épocas de manifestação de violência. Acompanhe comigo essa pequena linha do tempo sobre as segregações e as ações violentas dos seres humanos ao longo da história, que você pode usar para contextualizar a sua redação. Perceba, ao longo da história,
percebemos vários muros de ódio, né, entre os seres humanos. Vamos começar pelas invasões dos impérios na antiguidade, né, os antigos impérios, né, né, das primeiras civilizações, né, os acadianos na região da Mesopotâmia, acadianos, persas, medo-persas, assírios, babilônios, né, os judeus, né, e assim sucessivamente, os egípcios, a dominação escravagista da antiguidade, a segregação religiosa no período do medievo, né, que sempre existiu, mas no período medieval a segregação religiosa, a partir do cristianismo, se fortaleceu muitíssimo. O escravismo da modernidade iluminista, né, a partir de 1500, a necessidade de dominação do próximo, né, o homem dominando a si mesmo, o escravismo negro, o extermínio genocida, né, etnocida sobre os indígenas, né, ou sobre os nativos da América do Norte, da América Central e da América do Sul, tá? Estimulado por um racionalismo grosseiro na época do iluminismo, né, até chegar na sociedade fragmentada, na atual sociedade fragmentada ali do século XX até o século XXI, as duas grandes guerras. As motivações vão variando historicamente, desde motivação religiosa, motivação política, motivação econômica, ou meramente pelo exercício e a sede de poder, tá? Então, a ideia é, há vários motivos presentes na história da humanidade que constroem esses muros de separação social, que constroem esses muros de afastamento entre os indivíduos. Quanto mais distante nós estamos, quanto mais separados nós estamos, mais fácil é de ver o outro como menos humano, assim como era o argumento utilizado para escravizar os negros, que eram carcaças humanas, mas sem alma. Então, a ideia é distanciar o quanto mais possível, né, um ser humano do outro para poder sustentar a lógica do ódio. Ninguém odeia seu semelhante, né? O que está acontecendo é que o sujeito acaba vendo o seu semelhante como tão diferente, que ele perde a dignidade de ser tratado como um co-igual, né? Então, o enfraquecimento do vínculo social, a meu ver, a minha aposta argumentativa para vocês utilizarem na redação, e esse tema cabe para vários subtemas, para vários subjetos diferentes, né, da possibilidade argumentativa. Beleza? E aí a gente entra agora na teorização propriamente dita. O discurso de ódio ele está diretamente associado ao conceito de violência simbólica do Pierre Bourdieu, que a gente vai ver como é direitinho no próximo exemplo, no próximo slide. Antes, eu quero mostrar para vocês que o Bourdieu está propondo é situar que existem conflitos na esfera microsocial, mas também há conflitos na esfera macrosocial. A ideia é que, de alguma maneira, há uma contrariedade simbólica no que deveria ser o nosso comportamento, no que deveria ser o nosso convívio. Há uma antinomia, ou seja, uma contrariedade da norma. Antinomia é contrariar a norma de convivência, as normas da lei, aquilo que são leis, tá certo? A ideia é que, tanto na microesfera social quanto na macroesfera social, os seres humanos decidem segregar-se. Ao longo do seu processo histórico de formação social, eles começam a se segregar. E essa segregação, ela tem alguns motivos. E eu escolhi, né, apostar na fala do Pierre Bourdieu sobre hábitos. Como é que eu naturalizo a violência? Como é que eu naturalizo o discurso de ódio? Como é que eu confundo a ideia de liberdade de expressar minha opinião, de ter a minha liberdade de expressão garantida? Como eu confundo a minha liberdade de expressão com o crime de violar moral, física, psicológica, emocionalmente, religiosamente, enfim, socialmente, um outro ser humano? Bom, primeiro porque isso se torna literalmente um hábito, um comportamento repetitivo dentro da cultura. Então, número um, eu posso dizer para vocês que o discurso de ódio na sociedade brasileira contemporânea é um hábito. Falar violentamente está se mostrando culturalmente aceito e repetido na nossa estrutura social, o que é uma pena. Agora, também você vai observar que esse tipo de
de violência, né, contra o outro, esse hábitos violento, ele tem a ver com o quanto de capital os sujeitos têm para poder negociar se eles vão sofrer ou não, né, o discurso odioso, tá? Vamos dar um exemplo. Se o cara tem mais ou menos capital social, então isso significa dizer que ele pode mais ou menos estar em rodas sociais diferentes. Ele pode acessar a equipamentos sociais diferentes. Dependendo do seu capital social, sua rede de contato, sua rede de influência e o quanto você é preparado para se relacionar com determinados espaços da sociedade, transitar entre os vários espaços da sociedade, ok? Você terá mais ou menos capital social. Quanto menos capital social, vai dizer o Peter Townsend, na concepção de pobreza relativa desenvolvida por ele, né, um sociólogo inglês, que quanto menos capital social o sujeito tem, menos acesso a bens de dignidade social e humana esse sujeito também vai ter. Capital intelectual, se o cara não consegue, se o ser humano não consegue se socializar, se comunicar, demonstrar conteúdo, né, que o grupo dele administra, que o grupo dele valoriza, as pessoas com maior conhecimento, capital econômico, que é campeão, né, na ideia da violência simbólica, né, principalmente capital social e capital econômico, tá, são definidores, né, do processo, né, são definidores do processo de, como eu posso dizer, de construção do hábitos, ou seja, da repetição cultural da violência simbólica. E, obviamente, o capital cultural, que é quando esse sujeito é negado, né? Quando ele tem menos, quanto menos instrumento cultural, capacitação cultural, acessibilidade cultural, identidade cultural o sujeito tiver, quanto menos identidade cultural esse sujeito tiver, mais exposto ele vai estar a atos de violência simbólica. O discurso de ódio não é liberdade de expressão, ele é uma violência simbólica. É simbólico exatamente por ser, primeiramente, verbal, escrito, né? Por ser linguístico, vamos colocar assim, né? Então, a ideia aqui é a seguinte: o que é a violência simbólica que eu estou chamando o discurso de ódio de? Bom, violência simbólica, a que me refiro, é o termo de Pierre Bourdieu, que está aqui descrito nesses 2 primeiros parágrafos que eu estou trazendo para você, da obra na qual Pierre Bourdieu trata, né, o conceito, desenvolve o conceito de violência simbólica. Primeiro, para Bourdieu, violência simbólica é uma violência que se exerce com uma cumplicidade velada daqueles que sofrem e também, frequentemente, daqueles que a exercem, na medida em que uns e outros são inconscientes de exercer ou sofrer esse tipo de violência. Trocando em miúdos, a violência simbólica não necessariamente é imediatamente compreensível pelas partes que estão envolvidas no ato violento, tanto quem pratica quanto quem sofre, porque já se tornou um hábito, tá? Como está dentro do cronograma do hábitos comportamental, então a sociedade tem uma tendência a naturalizar e a não perceber imediatamente o que está acontecendo, tá? Segunda coisa que a gente pode acompanhar aqui no raciocínio do Pierre Bourdieu, aqui já mais próximo aí, mas no seu livro já mais avançado, o que denomina de violência simbólica ou dominação simbólica, ou seja, formas de coerção que se baseiam em acordos não conscientes entre as estruturas objetivas e as estruturas mentais. De alguma maneira, o sujeito que tem problema com sua baixa autoestima, né, um sujeito que tem a autoestima baixa, de alguma maneira ele legaliza, ele padroniza o sofrimento que ele passa, né, porque a sociedade naturalizou um padrão social, um capital social de beleza, que tanto a sociedade percebe que ele não tem, quanto ele percebe que não tem e decide, né, se excluir do processo social. Né? Quando ele está fora, por exemplo, dos padrões estéticos. Ele não percebe que há uma distinção entre a natureza objetiva dele e a natureza subjetiva dele. Natureza objetiva é o que ele é, sente, vive, experimenta imediatamente. Natureza subjetiva é considerar-se belo ou feio
e sofrer alguma consequência porque você se considera belo ou feio ou porque os outros lhe consideram belo ou feio. Então, a ideia para Pierre Bourdieu é que a violência simbólica ela acontece num plano social, né, quase que velado, né, dando a ideia de velado. Eu trago aqui uma reflexão argumentativa para vocês pensarem, que diz o seguinte: a violência do discurso dissemina ideias, naturaliza opiniões, né? Essas opiniões necessariamente são opiniões insensíveis sobre o outro, que ignoram, como a gente já vem falando, né, a característica de coletividade desse outro e desemboca em atentados práticos contra a dignidade humana. Tá? Então, violência simbólica é todo aquele tipo de discurso, ideia, tá? Que naturaliza opiniões insensíveis, ruins, violentas, tá? Que atentam contra a dignidade do sujeito, né, de um ser humano. Essa é a minha concepção explicativa do que seria aí a violência simbólica. Tá? A violência simbólica ela pode acontecer de várias maneiras. Fica atento agora que eu vou dar aqui para vocês vários exemplos para vocês saltearem muitas possibilidades onde você pode encontrar a concepção de violência simbólica, tá? De discurso de ódio associado ao conceito de violência simbólica. Por exemplo, o humor, tá? O humor, ele é um instrumento que pode servir para o lazer, mas também pode servir para velar a violência simbólica, velar o discurso de ódio, disfarçar, acobertá-lo. O ridículo está em nós, né? Crítica à sociedade do espetáculo, de Guy Debord. Queria juntar duas dicas aqui para vocês, eu não sei se eu vou ter aqui, não vou ter, mas eu queria dar uma dica para vocês de documentário O Riso dos Outros, tá certo? É um documentário excelente para falar sobre essa coisa do humor como instrumento de proliferação do discurso de ódio. O ridículo está em nós porque o humor, normalmente, ele é baseado no ridículo. Mas quando ele tira de si o ridículo e apresenta esse ridículo no outro, ele expõe o outro. Ah, aquele gordo engraçado. Ah, o gordo não passa pela roleta direito. O gordo tem que pagar 2 passagens. Né? Gordo não precisa virar de lado na cadeira, porque, enfim, né, ele mexendo é 360 graus, coisas do tipo, tá? Isso são piadinhas que estão aí na internet, de vários stand-ups comedy que tem por aí nos dias de hoje, né, que eles fazem humor a partir do outro, né, do ridículo que eles identificam no outro. Quando, na verdade, bons comediantes encontram o ridículo em si mesmo, né, e fazem o outro sorrir com ele e não o outro rir com um terceiro, tá? Que é, na minha perspectiva, é o pior tipo de humor, é quando eu faço o segundo rir de um terceiro, né? E não comigo. O correto da comédia seria rir consigo mesmo. É o humorista fazendo a plateia rir, né? Com você e não com o outro que você está expondo no bad humor, né? No bad humor. Bom, vamos lá. O livro A Sociedade do Espetáculo pode ser descrito como uma crítica feroz à sociedade contemporânea, isto é, a sociedade de consumo, a cultura da imagem e a invasão da economia em todas as esferas da vida. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte: a identidade dos sujeitos está tão associada à economia, à produção e aos padrões estéticos da sociedade que a nossa sociedade decidiu recuperar, né, a política do pão e circo de uma maneira muito mais violenta. Ao invés de você colocar os gladiadores, né, para brigarem lá, a gente entra na vida das pessoas, a sociedade entra na vida das pessoas e expõe a vida dessas pessoas em programas violentos, como Patrulha da Cidade, Cidade Alerta, programas que vendem a miséria do ser humano, né? Como a Vila lá do Carlinhos Maia. Eu, particularmente, acho, não sou muito fã da perspectiva humorística do Carlinhos Maia, principalmente quando ele expõe a vida cotidiana de algumas pessoas, que, a meu ver, é uma exploração, né? É um traço dessa sociedade do espetáculo que ganha, que tem lucro a partir da imagem alheia, banalizando a vida privada das pessoas. E o brasileiro adora essa confusão entre o público e o privado, né? Por favor, releia Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Tudo é apenas imagem, ou seja, conteúdo, a fim de gerar lucro, inclusive a imagem do outro. Isso é a banalização da vida. A associação do humor com o discurso do ódio e a espetacularização da miséria.
É quando a gente pega o miserável e transforma esse miserável, né, num exemplo de sofrimento, né, gigantesco, e a gente ganha o dinheiro com o sofrimento dele, a mídia expõe o sofrimento dele, né? Ou então alguém vai lá e imita o sofrimento de uma determinada pessoa, né? Ou chacoteia, né, com a realidade sexual, com a identidade de gênero de alguém, ou com a religião de alguém, e assim sucessivamente. Tá? Então, o sujeito acaba diminuindo a vida privada do outro em nome da sua piada, né? Em nome da sua desgraça e não da sua graça. Ao invés de ter graça, ele tem desgraça odiosa. Né? Então, na sociedade do espetáculo, o que importa é você fazer o outro rir ganhando dinheiro. Essa é a concepção, resumo, do que seria a sociedade do espetáculo. E aí a gente vai caminhando para o fim da nossa reflexão, lembrando que a sociedade contemporânea, a partir dessa lógica de consumo, da tecnologia, do individualismo, nós criamos uma indiferença gigantesca. A gente diminuiu nossa preocupação com o outro. E quando a gente diminui nossa preocupação com o outro, então a nossa sociedade necessariamente vai aumentar os índices de violência, vai aumentar os índices, né, de violência simbólica, violência física, violência material, né, violência econômica, né, a violência gerada pela pobreza relativa, a indiferença dos sujeitos, a sociedade dos indivíduos, né, do Norbert Elias, que a gente vai ver um pedacinho aqui na frente, é a sociedade daqueles que estão se desvinculando. Então, a minha ideia é que, na sociedade dos indivíduos, nós somos tão indivíduos que deixamos de ser coletivo. Quanto mais indivíduos nós formos, quanto mais individualistas nós formos, né, mais fácil, mais acessível será o discurso de ódio para os membros dessa sociedade, porque eles vão se identificar menos com os outros. Quanto menos identificação social, quanto menos identificação sociológica, maior a possibilidade de ataques violentos àquele que está na sua frente. Afinal de contas, ele é tão diferente de você que não merece a mesma dignidade que você, então você se sente na liberdade de atacar. Isso começa indissociavelmente com as questões associadas ao dinheiro. Dinheiro, capital, segundo George Simmel, o que está fazendo a gente puerizar nossas relações e promovermos mais o discurso violento é exatamente a transformação da impessoalidade, o crescimento da impessoalidade entre os indivíduos. Esse crescimento de impessoalidade entre os indivíduos é gerado exatamente porque a coesão está ficando cada vez mais fragilizada, né? A coesão social está cada vez mais frágil e os indivíduos estão clamando para si cada vez uma maior independência relacional, moral, econômica, né? De perspectiva de vida, de perspectiva de futuro e, consequentemente, da própria expectativa de vida, de quanto se espera viver. Então, a qualidade de vida cai, porque os sujeitos acabam se tornando cada vez mais impessoais, mais indiferentes uns aos outros. Segundo George Simmel, na obra A Filosofia do Dinheiro, gente, né, o símbolo do dinheiro é a impessoalidade. O dinheiro é o suprassumo da racionalidade, do individualismo, né, que se ajusta a essa modernidade que a gente está vivendo, né, nos dias de hoje, né, na contemporaneidade. O dinheiro desfez determinados tipos de dependência social que se caracterizavam pela pessoalidade, pelo contato de um com o outro, pelo contato próximo, e criou outros tipos de laços que se caracterizam pela impessoalidade, pela indiferença com o outro. Conforme demonstrou Simmel, a relação de tipo monetária, ou seja, as relações sociais agora são baseadas no lucro, essa relação baseada no lucro tornou predominante um patamar máximo de individualização. Ou seja, o sujeito é tão individualista que ele não se preocupa mais com o outro. O que torna muito mais fácil, quando eu acabo com o referencial do outro, né? Por isso que na internet a violência ela pode ser mais... a violência verbal, a violência escrita, a violência simbólica, propriamente dita, ela é mais corajosa, porque eu tenho menos vínculo com o outro cara que está do outro lado da tela. Né? Eu estou lidando com uma tela, com um Mary Scream. Eu não estou preocupado se ele vai chorar, se ele vai ver o que eu estou dizendo, se ele vai entender.
isso que o pau quebra nas redes sociais, porque os sujeitos dizem muitas coisas nas redes sociais que não teriam coragem de dizer na vida real. Então, a ideia é que o capitalismo, né, segundo Simmel, segundo Zygmunt Bauman também, né, na ideia do capitalismo parasitário, as relações capitais esfriaram muito as relações sociais. Então, quanto maior o esfriamento das relações sociais, maior a possibilidade de discurso de ódio e violência entre os seres humanos. A Sociedade dos Indivíduos, de Norbert Elias, senhoras e senhores, vocês podem usar ela, senhoras e senhores, com o seguinte objetivo, de mostrar que, é a tese do livro dele, os indivíduos só possuem características humanas se eles estiverem em sociedade. Os indivíduos precisam falar uns com os outros, pensar uns nos outros e com os outros, sobre os outros, e também amar. Sem os vínculos da relação equilibrada entre sociedade e indivíduo, não há as características humanas necessárias para que a gente considere o ser humano um ser humano. Isso é um alerta muito importante que o Norbert Elias está dando. No livro A Sociedade dos Indivíduos, o que ele está dizendo é somente por meio dessas relações de contato, de convívio, né, de face-to-face, olho no olho, é que os seres humanos têm a chance de viver uma vida menos violenta, desenvolvendo diálogo, pensamento, intelectualidade e amor. A capacidade de amar, segundo Norbert Elias, se dá necessariamente na relação com o outro. Sem ter uma relação com o outro, é praticamente impossível manter os vínculos de paz entre os sujeitos. E é por isso mesmo que surgirá com muito mais intensidade o discurso de ódio, o discurso violento. A crise no mundo contemporâneo é a necessidade que o mundo contemporâneo tem de criar muros, muros digitais, muros virtuais, muros ingratos, né? É como se a gente estivesse criando aí ao redor de cada pessoa um novo muro de Berlim, um novo muro de separação entre os bons e os maus, ou entre os felizes e os infelizes. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. É o que Bauman vai dizer, né? No livro Modernidade Líquida, na obra Modernidade Líquida, que exatamente é a essência do discurso odioso. Como a gente fragilizou demais os vínculos sociais, fica mais fácil a gente falar mal do outro, ser agressivo com o outro. E essa dicotomia entre indivíduo e sociedade acaba desprestigiando a garantia do indivíduo e a garantia da semelhança desses indivíduos em sociedade. Por isso, né, cabe também a associação com o conceito de hipermodernidade, do Gilles Lipovetsky, que é a ideia de que as relações sociais estão tão rápidas, tão aceleradas, que não dá tempo de desenvolver vínculos precisos. Tá? Então, a gente está aí se desmanchando no ar, como diria Marshall Berman, como diria Karl Marx, e alguns antecessores do Marx vão dizer a mesma coisa, que, de alguma maneira, a nossa sociedade está se desmanchando no ar, né, em nome das minorias, né, o grupo contra a corrupção, sociedade do consumo, a sociedade da guerra, da violência, sociedade que abusa da criança, sociedade que abusa, né, do homoafetivo, é a sociedade do caos. A sociedade brasileira é a sociedade do caos. No Brasil se governa sobre o caos, se ganha campanha sobre o caos é o motivador da roda. Se o caos for o motivador da roda, obviamente o ódio será a consequência dessa roda. Então, quanto menos coesão social, quanto mais individualismo, quanto mais fragmentada for essa sociedade, maiores serão os eventos de discurso de ódio, exatamente porque eu estou vendo cada vez menos o semelhante como semelhante, e estou vendo cada vez mais o semelhante como diferente. Então, o discurso somos diferentes, porém iguais, agora está se tornando cada vez mais não somos iguais a ninguém. Está se tornando cada vez mais somos todos diferentes. Só que as pessoas não estão percebendo que diferença demais segrega e não une. Tá? Então, as lutas pelas minorias são justas, equitativas e etc. Mas é preciso tomar cuidado para que no senso comum não esteja sendo proliferado um distanciamento dos vínculos sociais. Porque os vínculos sociais
segundo a própria sociologia, a maioria dos autores da sociologia, segundo eles, os vínculos sociais são, por excelência, aquilo que consegue sustentar e manter a sociedade. Então, para terminar aqui as nossas reflexões, quero deixar aqui um parágrafo reflexivo para você. Estou juntando aqui alguns dos autores que a gente viu ao redor da nossa exposição até agora, né, para você pensar um pouquinho. Qual seria a causa do ódio? O mal-estar da pós-modernidade e o amor líquido está mais ativo do que nunca. Em Vidas Desperdiçadas, Bauman faz um prognóstico assustador. O crescimento incontrolável do lixo humano. Pessoas descartáveis ou refugadas, como prefere que não puderam ser aproveitadas e reconhecidas numa sociedade que está cada vez mais seletiva. O outro lançamento é Identidade, uma entrevista que Bauman concedeu ao jornalista italiano Benedetto Vecchi, em que Bauman reforça os conceitos sobre a crise de identidade que está sendo imposta sobre a sociedade contemporânea. A sociedade moderna ela está fragmentando a identidade dos sujeitos. Mais uma vez, eu cito um cara que não está aqui, acho que está, nem me lembro, que é o Stuart Hall, tá? Para falar sobre essa ideia da fragmentação da identidade. A fragmentação do mundo, das pessoas, nos leva de volta a caçar a nossa própria presa mais vulnerável, né? A fragmentação do mundo das pessoas nos leva de volta a caçar nossa presa mais vulnerável, nós mesmos, tá? Então a ideia aqui é a seguinte: quanto maior a fragmentação, quanto maior a individualização, quanto maior a dicotomia indivíduo-sociedade, maior a possibilidade de existência do discurso de ódio e da violência contra os sujeitos. E aí eu trago uma proposta de intervenção aqui para você se instigar em várias outras. E agora, minha gente, segregar ou colorir, Eduardo Cobra, com essa obra maravilhosa dele, né? Essa pegada artística urbana, né? Nada mais propício do que as obras do Cobra para fazer a gente pensar questões de etnicidade, questões de religiosidade, questões de política, questões de pluralidade, tá? O Eduardo Cobra propõe uma arte interventiva, a arte como instrumento de intervenção, a arte como instrumento de propagação da paz. Nesse caso, as propostas de intervenção passam todas por um processo de reestruturação do pensamento educacional brasileiro, não o pensamento escolar apenas, mas principalmente o pensamento cultural brasileiro. Como que a cultura brasileira está sendo fundada, formada, refundada, recriada, uma vez que esse processo cultural é sempre dinâmico. Então é importante a gente começar a apontar para valores, novamente, destacar valores claros. O que é melhor, colorir ou segregar? O que é melhor, né, aprender as artes ou discutir, né, quem é o ser humano melhor no que diz respeito à comparação étnica ou qual é a melhor religião, né? Até porque com o final dos tempos ou com o final de cada tempo, quando uma religião se mostrar verdadeira, todas as outras serão mostradas erradas. Tudo bem, mas isso não se dará enquanto vida imediata dos indivíduos. Então é necessário nutrir respeito, nutrir, né, convivência social, o limitar dos conflitos, né? Stop, mas pare as guerras, né? Então a ideia que a gente tem aqui é, mais uma vez, refletir aqui a partir da obra do Eduardo Cobra, o que é que você prefere segregar ou colorir? Qual é a proposta de intervenção que você tem a fazer para que o mundo seja mais leve, para que o mundo seja menos tenso, para que o mundo seja mais amável? É tão difícil nos dias de hoje, né? Muitas dores, muitas perturbações, né? Eu estou aqui conversando com vocês, mas ontem um colega, né, de ofício acabou cometendo suicídio, deixando um filho de 5 anos, amigo meu, conhecido meu, né? E eu fico pensando quanto essa pessoa sofreu até chegar a esse ponto. Quais foram os tipos de violação da sua alma, quais foram os tipos de violação do seu caráter, quais foram os tipos de violação da sua identidade que esse sujeito sofreu a ponto de tentar liquidar a própria vida, de liquidar a sua própria vida, né? Esquecendo do filho, esquecendo da esposa. Que coisa, não? A sociedade de hoje precisa mais de esperança
do que de preto e branquismo, do que cinzismos, né? A gente precisa de mais amorismos, né? Um sábio poeta uma vez disse que quando a maldade se multiplica, o amor se esfria. Mas ele também disse: ame ao próximo. Ele também disse: ame ao próximo, porque é através disso que você vai encontrar o amor a mim mesmo, né? Então eu queria estimular você no final dessa aula a dizer que você é a principal proposta de intervenção, tá bom? Que você faça parte do combate a essa rede de ódio que a nossa sociedade hoje enfrenta, nessa rede depressiva de violência, de discursos de violência, de muitos tipos diferentes de manifestação de violência. Chame para sua redação, né? Chame o seu redator, o seu corretor para a responsabilidade social que você vai colocar. Chame o terceiro setor para participar disso. Chame a sociedade civil para participar de uma revolução de paz em nome da própria paz, em nome da vida. Valeu, galera. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Espero que seja muito útil para você a nossa aulinha de hoje. E até a próxima. Beleza, galera? Tchau, tchau.